Saúde a todos, na paz do Senhor. Amém. Capítulo 20 do livro de João, do versículo 1 ao versículo 10. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabia a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Amém? Quero dizer a todos esta noite que sejam bem-vindos esta noite. É um culto de ceia, mas eu quero falar aqui da ressurreição de Cristo, que foi domingo passado, domingo da ressurreição, e não é realmente domingo de Páscoa, porque a Páscoa foi na quinta-feira, então seria a quinta-feira de Páscoa, e domingo passado, domingo da ressurreição. Sexta-feira, a sexta da crucificação, morte, e sepultamento do Senhor. Este sacrifício estava programado já desde a fundação do mundo. Lá no jardim do Éden, quando Adão caiu, pecou, o Senhor chegou procurando ele, não encontrou, no jardim, e onde era de costume se encontrar. Então o Senhor sai procurando Adão, mesmo sabendo que ele estava e como ele estava, porque nos olhos de Deus ninguém se esconde. Mas o Senhor saiu procurando e chamando: Adão, onde estás? Então Adão, ouvindo a voz do Senhor, procurou a se esconder cada vez mais, se vestindo com folhas de figueiras. Quando não suportou mais, ele falou: estamos aqui, ouvimos a tua voz e tivemos vergonha, porque estamos nus. Então o Senhor perguntou para ele: o que te fez saber que tu estava nu? Comeste do fruto que eu disse que não comeste? Então Adão aí fala para o Senhor: a mulher que tu me deste.
E o compromisso do Senhor não era diretamente com a mulher, pois a mulher lhe deu como disjuntora, ou seja, ajudadora. O compromisso de Deus era com Adão. A culpa não estava na mulher, a culpa estava em Adão. Às vezes pegamos e até condenamos Eva, porque foi que trouxe o fruto para Adão. Mas ele comeu porque ele não resistiu, não foi capaz de dominar os seus próprios desejos, de dominar a sua própria natureza, a si mesmo. Então ele caiu, participou, comeu do fruto que a mulher trouxe para ele. E ainda por cima de tudo, quando o Senhor pergunta por como ele soube que estava nu, ele vai dizer para Deus que Deus era o culpado. Como que ele disse? Você observa a expressão da palavra que ele falou. A mulher que tu me deste. Ele estava dizendo, tu me deu uma mulher que me fez cair. A culpa foi tua. Foi tu que preparou a mulher, me deu, e foi o que ela fez, Entendeu? Porque geralmente é assim, a gente não quer ser culpado sozinho. Sempre queremos colocar alguém junto da gente como culpado. Ninguém quer assumir só. A mulher que tu me deste, aí o Senhor falou com a mulher, e por que fizeste isso? Ela disse, a serpente me enganou. A serpente não tinha para quem jogar a culpa, o Senhor disse, agora tu vai rastejar sobre o teu ventre. Porque tudo quer dizer que a serpente tinha asa, perna, não sei mais o que, ela não era aquela coisa lisa como se vê hoje. Então o Senhor disse, agora vai arrancar as pernas, as asas, arranca tudo, vai ficar só aquele tubo andando aí pelo chão agora, comendo o pó. Então foi assim que aconteceu. Mas o Senhor fala para a serpente, disse, antes ele disse para Adão, por tua causa agora toda a terra é maldita, está amaldiçoada por tua causa. Todo castigo agora vem sobre ti, tua descendência. Mas ele fala para a serpente, tu derrubaste esta mulher, fizeste aí as tuas armadilhas e conseguiu convencer ela a comer do fruto, derrubou a mulher, fez ela tropeçar. Mas é da semente dela que eu vou tirar um, que vai pisar sobre a tua cabeça. Louvado o nome do Senhor. É dela que eu vou tirar um, que vai pisar sobre a tua cabeça. O compromisso de Deus é com Adão. Mas para a vitória, para conquistar, para derrotar a Satanás, foi a própria mulher a responsável para receber esta incumbência. Dela nasceu Jesus, e Jesus não nasceu do homem, Jesus nasceu da mulher. Então este homem é o imortal que se tornou mortal. Isto para mostrar quem somos nós. Nasce, cresce, vive, mas tem uma sentença, a morte. Vai morrer. Pastor, você está dizendo isso para me assustar agora. Você vai morrer, filho. Não é assim? Nasceu é para morrer. Mais cedo ou mais tarde, ela vem. Aí vem a morte, pegando pela frente quem ela encontrar e encontrando com ela o seu salário, pecado.
O salário do pecado é a morte. Né? Então o salário é alto. O salário é alto. O salário do pecado. O salário da morte é o pecado. E vem esta morte, né, arrasando tudo, grandes e pequenos, rico, pobre, preto, branco, não escolhe, chegou a hora, né? Aí leva. Mas eu acredito que grande foi a luta quando ela encontrou Jesus, né? Porque Jesus não tinha salário para ela. Em Jesus não se encontrava salário para ela. Como é que ela vai matar Jesus agora, se ele tem, toda morte tem que ter o seu salário? Morte humana tem que ter o seu salário. E ela agora matar Jesus e não ter o seu salário? Então, grande foi a luta. É tanto que Satanás pega Jesus lá no Getsemane, e foi um duelo grande, não foi só aquele lá no deserto, não, que ele tentou convencer a Jesus. Lá no Getsemane, mostrando tudo para ele. Aí, ó, tu está vendo aí o que vão fazer contigo? Vão te levar lá no tronco, vão te açoitar, vão bater em ti, vão colocar uma coroa de espinho na tua cabeça. Aí depois de todo machucado, todo retalhado, tu vai ter que levar aquela cruz até o Gólgota. Lá tu vai ser crucificado. O que foi que tu fez para tu morrer desse jeito? Crucificado? Esta morte é para um malfeitor, para um pecador, para um atravessador, para um usurpador, para aquele que tem essa sentença. Tu não fez nada, por que tu vai aceitar isso? Então esse foi um diálogo, assim como de Satanás com Jesus, para ele não aceitar aquela morte, porque ali estava o nosso salário todo para ser jogado para ele, né? O salário da nossa morte estava para aquele momento. Quando chega a hora realmente da sua morte, né? Então a morte, cadê o salário? Cadê o salário? Não posso matar esse homem. Esse homem não pode ser morto. Não tem salário. É o santo, justo, inocente, fiel. Não tem salário. Não posso matar ele. Aí Isaías disse que veio sobre ele o pecado de nós todos. Veio sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós vimos até ouvindo louvor pelo caminho. A cantora diz assim: o Senhor, o seu Pai, lá dos altos céus, não pôde contemplar, né? Virando o rosto para ele, não pôde contemplar, porque sobre ele estava o pecado de nós todos. Para que ele morresse, ou foi necessário vir sobre ele o pecado de nós todos. Então aí apareceu o salário, para que a morte o matasse. Só que por poucos momentos. Em algumas partes da Escritura ele diz que ia passar 3 dias e 3 noites no céu da terra. Mas aqui, a Bíblia diz aqui que no terceiro dia ressuscitasse. Os discípulos não entenderam a Escritura, mas estava escrito. Era necessário que morresse e no terceiro dia ressuscitasse. Ressuscitando no terceiro dia, então ele não passou 3 dias e 3 noites no céu da terra, né? Mas ressuscitou no terceiro dia. Morreu na sexta, passou o sábado, sepultado, domingo pela manhã já estava ressuscitado. No terceiro dia, né? Agora, o que nos traz uma esperança, uma confiança, né, para a sua vida, é que nos costumes judaicos, e Jesus sempre fazia parábola, ele pregava, ele fazia alguns exemplos, parábola ou metáfora, né, para falar alguma coisa, para mostrar como
sentido das coisas, porque parábola é uma comparação como uma metáfora. Uma metáfora quer dizer mudança de sentido de palavra. Ele fazia essas coisas comparando. E naquela época, os nobres, os ricos, tinham os seus empregados, os seus servos, né? E o servo servia a mesa para o seu senhor, de toda a comida que era trazida àquela mesa, o servo trazia, servia lá o senhor, estava lá os lenços, estava lá os pratos, né? E quando ele terminava, ele pegava o lenço, limpava as mãos, a boca e a barba, né? E dobrava, pegava aquele lenço e machucava e jogava lá em cima da mesa. Né? Aí ele estava, aquele lenço, quando ele fazia assim, ele só jogava lá em cima da mesa, ele estava deixando uma mensagem para o seu servo, que ele não ia mais voltar para aquela refeição. Mas se por acaso ele se levantasse no meio da refeição e limpava as mãos, a barba, a boca, ele pegava aquele lenço, dobrava ou enrolava e deixava ao lado da comida, o servo sempre ficava observando a distância, não ficava perto e nem tocava na mesa, ficava à distância, só que ficava observando. O servo bom e fiel, ele fica assim, observando, tá? Porque quando ele dobra o lenço e deixa lá em cima da mesa e se levanta, ele sai, a mensagem que ele deixou através daquele lenço dobrado, ele estava dizendo que ainda vai voltar. Amém? Então ele dobrou o lenço e deixou lá encostado a comida, e a mensagem já estava dizendo, o servo lá já estava entendendo que ele ainda ia voltar para aquela refeição. Tá? Aí o que ele nos ensina com esta mensagem lá no lenço do sepulcro? Quando o discípulo entrou lá, o lenço estava dobrado à parte, os lençóis estavam jogados, mas o lenço que estava sobre ele estava dobrado e à parte, no local onde ele tinha colocado a sua cabeça. O lenço estava ali dobrado. Sabe o que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que ainda não terminou a sua missão, ainda vai voltar. Louvado o nome do Senhor. Com esta mensagem, o lenço dobrado, ele está dizendo, eu ainda vou voltar. Glória a Deus. Né? Então, quem é o servo fiel, atento, está atento para isso. O Senhor deixou o lenço lá dobrado, ele ainda vai voltar. É ficar observando, não ficar desapercebido. Louvado o nome do Senhor. Agora, nós precisamos ser bem crente, né? Veja bem. Os discípulos andaram com ele 3 anos. 3 anos. Vendo Jesus fazendo milagre, ressuscitando mortos, multiplicando pão, abrindo os olhos dos cegos, aleijado andando, demoniados libertos, tantas outras coisas, viu tudo. Mas quando o Senhor falava que ia morrer e ressuscitar, isso eles não acreditaram. A Bíblia está dizendo aqui que ainda não entenderam as Escrituras, não estavam acreditando na ressurreição, ficaram se achando desprotegidos, se achando sem Jesus, se achando encurralado pelos judeus, com medo dentro de casa. Quando alguém batia na porta, já era um susto para eles.
porque o medo era grande. A forma como eles viram Jesus morrer, e agora podia ser um deles, ou todos eles. O medo estava trazendo pavor sobre eles. Aí quando Jesus chega no meio deles, sentados todos, estavam na mesa, e ele chegou, pegou o pão. Primeiro ele disse: Pai, seja convosco. E pegou o pão e abençoou. Então eles entenderam que era o Senhor. Ao Senhor deu uma bronca neles, porque não havia o Cristo na sua ressurreição, e abriu o seu entendimento, soprou sobre eles o fôlego de Espírito e disse: vocês recebeste agora o Espírito Santo. Aleluia. E ali eles foram se encorajando. Passou ainda 40 dias. De vez em quando aparecia eles. Apareceram a dois no caminho de Emaús, que estavam indo para casa, e era distante, caminhava, andaram a tarde toda, Jesus conversando com eles, e eles conversando, Jesus percebendo a conversa deles, aí se aproximou e saiu andando com eles, e eles conversando, falando do assunto, como Jesus tinha sido morto, tinha sido crucificado, tinha sido um maltrato tão terrível. E aí ele perguntou: vocês estão falando de quê? Aí eles pararam e disseram: olha, por acaso o Senhor é estrangeiro aqui, não conhece o que passou a esses dias? E o que foi que passou, isso aconteceu? Não, aquele Jesus Nazareno, profeta, aprovado entre nós, fazendo milagres, prodígios, maravilhas, coisa, nós pensávamos até que ele era o Cristo, o enviado de Deus. Foi, mataram ele, crucificaram. Você não sabia disso, não? Nunca ouviu isso? Nunca ouviu falar nisso? O crucificaram, foi uma coisa cruel. Aí Jesus começou a explicar para eles: vocês ainda são necios de entendimento. Começou a ensinar, falando da Escritura, e quando chegou na casa onde eles iam ficar, Jesus fez que ia passar direto. Então ele disse: não, peraí, fica aqui mais nós, entra conosco aqui na casa, vamos comer alguma coisa, dormir, já é muito tarde. Então ele entrou com eles, e ali o Senhor pegou o pão, deu graça, abençoou. Aí foi quando eles entenderam que era Jesus. Aleluia. Quando eles entenderam, então o Senhor abençoou e saiu, e apareceu no meio deles. Aí eles ficaram conversando, relatando, e ele dizia assim: por acaso, quando nós vínhamos lá no caminho conversando, as suas palavras não ardiam no nosso coração? Aleluia. As suas palavras ardiam no nosso coração, quando ele falava, porque é como diz o autor da carta aos Hebreus, que a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, e separando juntas e mêmburas, e é apto para discernir os pensamentos do coração. Louvado o nome do Senhor. Glória a Deus. Agora, Jesus ressuscitado, mas não se manifestava ao público como andava antes, antes da sua morte, da sua ressurreição. Ele aparecia ao público com a multidão, curando, fazendo maravilha. Agora ele aparecia ocultamente, de repente ele aparecia, não precisava bater na porta para alguém abrir a porta para ele. De repente ele aparecia no meio dos outros, conversando com eles. Jesus ressuscitado. Louvado o nome do Senhor. Então ele prometeu que estaria conosco
até a consumação dos séculos. E ele ressuscitado, ele está aqui hoje conosco. E a razão que nós estamos aqui, celebrando o culto a ele, porque ele se faz presente, pois ele disse: aonde estiver dois ou mais reunidos em teu nome, ali estarei no meio deles. Louvado o nome do Senhor. E toda honra, e toda glória, e todo louvor, e toda exaltação seja a Ele nesta noite, pois Ele está aqui conosco para receber o nosso culto, nosso louvor, nossa adoração. Louvado o nome do Senhor. Lá na ilha de Patmos, João teve uma revelação. A história diz que ele estava sentado numa pedra, exilado lá na beira do mar, na ilha de Patmos, olhando para as águas do mar, quando de repente ele viu um barulho atrás dele, um barulho como de muitas águas. Aí ele virou-se para ver, aí era uma pessoa, a semelhança do Filho de Deus, a cabeça branca como a lã, como a neve, as suas vestes brancas como a lã, o seu cinto de ouro no peito, sapatos como parecia um latão reluzente, depois de um polimento, e seus olhos como tocha de fogo. Ele disse: quando eu vi, eu caí como morto aos seus pés. Então ele tocou a sua destra e me levantou, e me levou a mostrar todas as coisas que estão acontecendo, que ainda hão de acontecer. Aleluia, né? Então ele disse para João, disse: não temas, eu sou o primeiro, o último. Eu fui morto, mas eis que eu estou vivo, e vivo para sempre. Louvado o nome do Senhor. Eu fui morto, mas agora estou vivo. Eu sou aquele que ressuscitou e apareceu a vocês lá, junto ao caminho de Emaús, lá na casa de Pedro, lá na beira do mar. Aleluia. Os discípulos se sentindo sem nada, desprotegido, aí Pedro disse: agora eu vou pescar. Jesus já está morto e não está mais conosco, não sei o que vai acontecer daqui para frente, vamos pescar. Aí os outros disseram: nós vamos também. Aí foram todos à pescaria, passaram a noite lançando a rede e não pegaram nada. Já de manhã vem saindo na praia, aí Jesus está lá na praia. Aí pergunta para eles: vocês pegaram alguma coisa? E eles disseram: não, Senhor. Então lança a rede aí à sua direita. Aí lançaram a rede e já não podiam puxar com tanto peixe. Então João disse: é o Senhor, é o Senhor. Pedro cingiu os lombos, lançou-se nas águas e saiu nadando até chegar à areia. E quando os outros vieram puxando o barco, arrastando a rede, quando chegaram na praia, o Senhor disse: aí está o pão e o peixe assado, podem comer. Né? Eles não tinham pegado nada, não tinham nada para comer, mas ali o Senhor já estava com todas as providências, o fogo aceso e o peixe assado. Aquilo ali foi uma martelada na mente de Pedro. Pedro, vendo aquele fogo aceso, a madrugada fria, aí com certeza veio a lembrança lá da hora em que Jesus estava sendo interrogado. E perguntaram a Pedro: tu é um deles? Tu é também um galileu, tu estava com ele na Galileia.
Aí ele disse: eu nem conheço, você quer não? Não conheço esse homem. Na terceira, ele estava ao redor de um fogo se aquecendo. Aí quando o galo cantou, quando o galo cantou, Pedro lembrou-se das palavras que o Senhor havia falado há poucos tempos passados. Lembrou-se daquilo que ele tinha falado. Aí ele entendeu que estava negando a Jesus e estava se cumprindo o que Jesus tinha falado. Mas a Bíblia diz que ele caiu com o rosto em terra, chorando amargamente, arrependido. Porque quando o galo cantou, Pedro olha para Jesus e Jesus estava olhando para ele. Ah, meu irmão, você não pode fugir da presença de Deus, porque aquele que Jesus marcou com seu olhar, não tem para onde correr. O Senhor está olhando para você. Ele marcou você com seu olhar. É este olhar de Jesus que nos faz esmoronar, entender que nós somos carentes e necessitados da sua graça. Aleluia. Qualquer momento que estivermos pagando, lembre-se de uma coisa: Jesus está olhando para você. Aleluia. Naquele momento, Pedro chora amargamente. E Jesus entende e sabe quem está arrependido, quem está com hipocrisia, quem está tentando disfarçar, mas entende quem está verdadeiramente arrependido. Louvado o nome do Senhor. Porque Pedro, negando a ele nunca deixou Pedro desamparado. Aleluia. Sempre confiando em Pedro. Esse Jesus confia em você. Ele lhe chamou porque ele sabe quem foi que ele chamou. Ele sabe quem ele chamou. Ele conhece o seu coração, sabe a sua sinceridade. Pedro mesmo negando, mas Jesus conhecia a sinceridade de Pedro. Louvado o nome do Senhor. Pedro disse, porque é para nós entender que nós não somos capacitados. É Ele que nos capacita. Que venha bem. Naquele momento, o Senhor disse: Pedro, tu me ama? Ele Pedro olhando para o fogo. Exatamente parecido com o fogo que estava se aquecendo lá na porta do Sinédrio. Tu me ama, Pedro? Amo, Senhor. Tu sabe, eu te amo. A segunda vez: Pedro, tu me ama mesmo? Amo, Senhor, tu sabe. Então apacenta as minhas ovelhas. A terceira vez: Pedro, tu me ama mesmo? Aí Pedro começa a chorar. Porque ali estava passando aquele filme, lá no Sinédrio. O filme passando pela cabeça dele de novo. Mas ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu me conheces e tu sabes o quanto eu te amo. Louvado o nome do Senhor. Aí o Senhor disse: Pedro, tu és pedra, que sobre esta pedra edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado o nome do Senhor. O Senhor conhece os que são seus, diz o apóstolo Paulo. Então o Senhor vai preparando. Você não veio preparado. Você veio despreparado. Você não tinha nenhuma qualificação. Porque para entrar no reino de Deus não precisa currículo, de escolha, de melhor, de qualidade, de qualificação. A Bíblia diz que ele pega as coisas loucas deste mundo para fazer as de verdade.
Então não tem qualificação, não tem seleção. Ele chama quem ele quer, porque ele é quem faz a preparação. Ele vai preparando Pedro, vai preparando João, vai preparando Tiago, os demais discípulos, todos teve a sua preparação, né? Porque nenhum deles era convertido, eram seguidores, crendo no Senhor, porém eram seguidores apenas. Até ali, seguidores de Cristo. Ainda lhe faltava convicção, ainda lhe faltava convenção verdadeira, tá? Quando o Senhor leva eles lá a Betânia, reuniu os 11, conversou com eles, repreendeu deles o espírito de incredulidade e abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Recomendou que não saísse da cidade, ficasse na cidade, orando no templo, até que do alto fossem revestidos de poder. Não saísse a fazer nada. Jesus nos conhece, sabe a nossa capacidade. Ele sabia que se os discípulos fossem pregar do jeito que eles estavam, eles não iam ter sucesso, não iam ter êxito, iam morrer cedo, não ia conseguir fazer nada. O que ele disse? Não saiam, não vão fazer nada, não vão pregar, não vão fazer nada, até que do alto sejam revestidos de poder. A Bíblia diz que era mais de 500 ficaram com eles no templo, orando, buscando a Deus, orando, mas foram desistindo, e quando foi no dia de Pentecostes, uma festa grande em Jerusalém, aconteceu a descida do Espírito Santo sobre eles. Foi uma coisa tão extraordinária, que chamou a atenção de toda a cidade, porque o barulho foi grande, eles recebendo o dom de línguas estranhas, de outras línguas estrangeiras, língua dos anjos, e o barulho foi grande, chamou a atenção de toda a cidade, vieram todos para ver o acontecimento, mas a Bíblia diz aqui que era mais ou menos uns 120, não eram mais os 500, receberam ali. Aí Pedro percebeu que eles estavam admirados, mas estavam agora preocupados, o que estava acontecendo, porque as pessoas ouviam os discípulos falando em outras línguas, mas eram as línguas dos seus próprios países. Então, o barulho também muito grande, eles disseram, eles estão embriagados. Outros dias, eles estão loucos. Aí Pedro, agora, cheio do Espírito Santo, ele estava bem no fogo ainda, levantou-se no meio deles e disse: varões, isso que está acontecendo, esses homens a essa hora do dia não estão embriagados como vocês estão pensando, também não estão loucos, isso está acontecendo aqui agora, se cumprindo o que está escrito pelo profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então começou a falando, e foi pregando, e foi chamando eles a atenção, e quando para o final, eles disseram a Pedro: o que nós vamos fazer agora, varões galileus? O que podemos fazer? Aí o Senhor disse, Pedro disse: crer no Senhor Jesus, para que sejam salvos. E naquela hora, quase 3.000 almas se renderam a Jesus. Na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas. E dali para frente foi só crescendo, só almas se convertendo a Jesus, só pessoas vindo para Jesus.
pouco tempo a Bíblia diz aqui que já chegava a 5.000 pessoas seguindo com os discípulos, seguindo a Jesus. Pedro vai para a oração com João, quando entra na porta do templo, está lá um aleijado há 28 anos, pedindo esmola. Uma esmolinha, pelo amor de Deus. Aí Pedro se vira para ele e disse: olha, eu nem tenho ouro. Olha aqui para mim. O rapaz olhou para ele e disse: eu nem tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Pegou na mão do moço, ele levantou-se, saiu andando. E saiu, viu que estava curado, saiu andando e dando glórias a Deus. Entrou no templo glorificando a Deus. Causou uma admiração tão grande. O povo vinha lá para onde ele estava. Ele foi para junto de Pedro, e Pedro ficou ali com ele. E eles vinham a olhar o moço curado. E aí estavam as autoridades do templo, estavam os anciões, estavam os escribas, estavam os sacerdotes, estavam os intérpretes da lei, os doutores da lei, estavam os rabinos. E quando chegaram, estava Pedro com o rapaz curado, admirando, e aí Pedro se levanta e disse: olha como Pedro agora estava encorajado, né? Separado. Disse: olha, esse rapaz que vocês estão vendo curado, vocês estão se admirando, mas não foi por nossa força, não foi pelo nosso poder. Sabe, ele foi curado no nome daquele que vocês mataram, crucificado. Olha a coragem de Pedro agora. Aquele que vocês mataram, crucificado. Mas eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, porque não conheciam. Porque se vocês conhecessem, não teriam feito isso, porque vocês mataram o príncipe da vida. Louvado o nome do Senhor. Aquele que vocês mataram era o príncipe da vida. Mas agora, arrependei-vos e se convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e recebam da presença de Deus o refrigério para as vossas almas. Oh, louvado o nome do Senhor. Que mensagem gloriosa. Aí arrepender e se converter. Arrepender e converter é você vai no sentido e volta atrás, né? Na direção que você ia, se arrependeu e voltou atrás. Você se arrependeu e fez a sua convenção. Amém? Vamos ficar de pé, vamos celebrar a ceia do Senhor.